Romanos capítulo de número 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vamos esperar que encontrem. Romanos capítulo 8. Romanos 8. Amém? A partir do verso 18. Palavras de Paulo, o apóstolo e mestre e pregador. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. No verso 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Eu tenho uma pregação à parte em que nós tratamos acerca desses gemidos. Fala do gemido da criação, do gemido do redimido e do gemido do Espírito. O gemido da criação, nós que gememos no íntimo, e o Espírito que geme intercedendo. Nessa noite nós gostaríamos de nos aventurar, tentar penetrar nesse misterioso tema do sofrimento. Sinceramente, eu não tenho muito ouvido acerca disso. Ou talvez tenha ouvido ou escutado em minha vida cristã toda uma pregação só acerca do sofrimento, ou os motivos, ou as razões pelas quais nós sofremos. Se é possível termos alguma luz, alguma direção, se a Bíblia Sagrada nos revela algo acerca desse grande mistério que todos nós conhecemos bem na prática, bem na carne, bem na realidade de cada um de nós. Quando nós observamos o mundo, nós vemos que ele é um palco de contradições e divergências. Nós podemos fazer distinções entre ricos e pobres, ignorantes e intelectuais, brancos e negros. Um homem pode se distinguir do outro pela sua riqueza, pela sua cultura, pelo seu status, pela sua condição social, pela sua religião, pela sua raça. Mas há uma coisa que é comum a todos os seres humanos, e este denominador comum que nos reduz à contingência de todos estarmos sujeitos ao sofrimento. Certa vez Agostinho disse: Deus teve na terra, referindo-se a Jesus Cristo, disse Agostinho, Deus teve na terra apenas um filho sem pecado, foi Jesus Cristo, mas nenhum sem sofrimento, posto que mesmo Jesus, e este sim, sofreu e sofreu muito. Lá no princípio, quando Deus colocou o homem num paraíso, que não estava no plano, no projeto de Deus, a construção de hospitais, que não havia uma área reservada para cemitérios, que ambulâncias não tinham que passar pelas ruas, ou policiais nunca teriam nada o que fazer. Enfim, quando Deus planejou o mundo, não estava dentro do projeto de Deus o sofrimento que vem, está claro na Bíblia Sagrada, através da desobediência do ser humano. Sobre isso queremos falar um pouquinho mais adiante. O sofrimento está presente na vida de todo homem e ninguém escapa dele. Ele está presente nas favelas, na periferia, mas ele está presente nas mansões, nos lugares mais abastados. Ele vem através da fome para alguns, outros ele vem na forma de doenças, às vezes vem através de sentimentos e emoções, às vezes bate à nossa porta através da morte, da perda de alguém que é muito caro, que é muito especial para nós. Cada um de nós tem os seus ais, cada um
de nós tem os seus pesares, cada um de nós temos a nossa própria história de sofrimentos, de dificuldades e de aflições em nossa vida. Quantas vezes nós olhamos para a vida de alguém e há aquele ditado que diz: a grama bonita é a do quintal, do jardim do meu vizinho, não é? Aquilo é que é bonito, vida boa é a dos outros. Ai, como eu queria a vida do fulano, do cicrano, do artista tal, do compositor tal, do jornalista tal, do político, do desportista. Certa vez o Fagundes Varela, no livro A Máscara da Face, diz algo interessante. Ele diz que se tudo aquilo que nos devora o coração no rosto se estampasse, quanta gente que inveja nos causa, talvez piedade nos causasse. Ou seja, muitas vezes olhamos para alguém, mas não sabemos quantos dramas, quantas dores, quantos pesares, quantos ais essa pessoa tem que suportar e carregar na sua vida. Os sofrimentos começam muito cedo. Alguém disse que o enigma, que o mistério do sofrimento é tão antigo quanto o próprio sofrimento. Pensemos numa criança antes de ela nascer. Ela estava dentro da barriga da mãe, estava no útero materno, protegida, ali nadando no líquido amniótico. A temperatura ali no ventre, na barriga da mãe, é sempre amena, é perfeitamente controlada, agradável. Ela recebia a alimentação de uma forma suave, o oxigênio também. No útero da mãe não havia luz, a ausência de luz é completa, não havia barulho de forma alguma, ruído de espécie nenhuma, e de repente o tempo de nascer chegou, e aquela criança começa a passar agora a experiência do sofrimento. De repente sofre a mãe violentas contrações, o organismo começa a expelir, a repelir aquela criança que estava bem acomodada ali dentro. Ela vai para a maternidade, alguém a pega pela cabeça ou puxa pela perna, arranca para fora do seu mundo, do seu paraíso, do seu aconchego. As luzes da sala de cirurgia, você não pode imaginar como agridem a retina sensível de um recém-nascido que não está acostumado com a luz. São como grandes holofotes e aquilo machuca. O barulho de uma pinça, de um bisturi, por menor que seja, é um absurdo do ouvido da criança, do recém-nascido, porque ele nunca ouviu aquilo. O médico pendura de cabeça para baixo, dá-lhe uma tremenda palmada no bumbum e ele abre o berreiro chorando, porque o ar entra no pulmão queimando, ardendo, doendo. E agora, a criança desiludida com a recepção que acabou de ter no planeta Terra, com tanto sofrimento, ela abre o berreiro chorando, e com muita razão, e o médico diz: opa, o choro é bom. E a mãe diz: olha, estou preocupada, porque minha filha não chorou ainda. E quando chora, o pai e a mãe se alegram. A vida está presente, presente através do choro, presente através do sofrimento que se inicia. Já nascemos então no meio do sofrimento. Aí vem o período da infância. A criança descobre: opa, fogo é quente, fogo é quente. Olha, esses buraquinhos na parede são desagradáveis quando a gente põe o dedo ali, chama-se tomada, é desagradável. Ela tem experiências desastrosas que a levam ao sofrimento, comendo o que não deve, caindo, apanhando. Chega a adolescência, o sofrimento continua, a transição é dolorosa, modificações no corpo. Eu me lembro, você pode me chamar de bobão, mas quando meus peitos começaram a inchar, eu fiquei horrorizado. O peito dos rapazes incha, viu, irmãos? Incha. E eu fiquei assustado, digo: opa, eu acho que eu estou doente, meu peito está inchando. E aí meu irmão mais velho chegou lá e disse: deixa de bobagem, rapaz, isso acontece com todo mundo. Então as modificações no corpo do adolescente, tanto do rapaz quanto da menina, são muito grandes. Às vezes nessa fase de adolescência, ele não está cabendo bem dentro do corpo, não está bem adaptado e acostumado com as modificações do novo corpo que a vida está lhe dando, e é comum que os adolescentes se sintam meio patinhos feios. Às vezes são lindos, ou quase sempre são lindos, exuberantes, mas não estão bem acostumados com o nariz, ou com o cabelo, ou com seios, ou com pernas, eu não sei, mas a transição
transformação é dolorosa. E se o corpo sofre transformações, a mente também sofre. Porque o senso de critério, a percepção das coisas, a forma de se confrontar com os novos valores, com as responsabilidades advindas da nova fase que entra, também constituem-se num sofrimento. Experiências às vezes ruins. Na alma vem a questão emocional, o despertamento, o amor, a paixão, o carinho, a simpatia. No espírito vem a responsabilidade diante de Deus, as indagações, os questionamentos. Muitos valores que ele recebeu são postos em xeque. Com 4 anos de idade hoje em dia, as crianças imaginam que sabem todas as perguntas, e com 14 anos eles já pensam que têm todas as respostas. Então são muitas as dificuldades que se passa desde que se nasce, desde o período da infância, através da adolescência, mas finalmente as coisas agora vão mudar porque agora eu fiquei adulto, não tem mais sofrimento. Ah não, né? Aí começa a prova, responsabilidade, corre de um lado leão do imposto de renda, corre do outro problemas de salário, inflações, enfim, a vida é difícil. O peso das responsabilidades familiares, chega à velhice, aí fica naquela luta, pinta o cabelo, puxa aqui, creme para ruga, faz ginástica, vamos malhar, estica aqui, ajeita acolá, remenda aqui, bota um tampão do outro lado, vê se segura a construção. Meus irmãos, não é brincadeira. Chega então depois a velhice, ao pesar da velhice, aí começa as dificuldades, começa quando nós sentimos, né? Me lembro a primeira vez que eu descobri que tinha estômago. Na prática, doeu o estômago. Ué, eu tenho estômago, mas sempre eu comi tudo, nunca senti nada no estômago. Ué, tem um estômago, aí doeu outro cantinho aqui. Ué, o que está doendo aqui? Olhos, deve ser rins. Rins? Eu nem sabia o que era isso. Isto era só teoria para mim. Olha, e a perna ali, tem uma dorzinha na perna, e a coluna, uma dorzinha aqui na coluna. Aí vai chegando aquela idade que todo mundo sabe aí, do condor, né? Com dor e com muita dor. Chega então, depois da velhice, a morte. E aí, meus queridos, a vida, vejam bem, começou ironicamente com um choro na entrada do planeta. E às vezes termina com um gemido, com um suspiro na partida do planeta. E não é à toa que alguém diz assim, então a vida é um vale de lágrimas. E algumas pessoas se interrogam, Deus, onde é que está Deus no meio disso tudo? Deus é injusto? Por que nós sofremos? O que nós podemos fazer para aliviar o sofrimento? E aí temos que analisar algumas coisas. Como dizia a comuna dos revolucionários de Paris, eles diziam o seguinte, se Deus existe, diziam os comunários de Paris, se Deus realmente existe, nós temos que pegar esse velhinho da barba branca e colocá-lo diante de um pilotão de fuzilamento, porque esse velhinho da barba branca chamado Deus faz as crianças sofrerem e chorarem. Se Deus existe, ele merece um pelotão de fuzilamento por tantas desgraças, por tanto sofrimento, por tanta miséria que existe neste mundo. Agora, quando lemos a Bíblia, entendemos o quê? Que o mal do mundo não é da vontade de Deus. Os homens menosprezaram os planos de Deus, desequilibraram a própria vida deles e o universo, porque o homem era a mola mestra, o eixo central da criação. No momento que o homem se desequilibrou todo o cosmos. Preste bem atenção que o problema fundamental da humanidade, primeiro foi um problema teológico, foi problema do homem com Deus. Depois do problema teológico, foi gerado um problema psicológico, porque o homem passou a não se sentir bem com ele mesmo. Depois do problema psicológico, veio um problema sociológico, um irmão acaba assassinando o outro, a própria natureza recebeu um outro problema, o ecológico. Mas todos os problemas, ou a raiz de todos os problemas, é que o homem perdeu sua sintonia, é que o homem se antagonizou com o propósito de Deus e por isso desestruturou todo o sistema, todo o universo e a sua própria vida. Qual é o propósito de Deus? Repito, que falei no início, lembrem de Adão e Eva. Deus os põe num lugar perfeito, sem hospitais, sem ambulâncias, sem cemitérios, sem bandidos. A família estava perfeita, Adão não tem problema de coluna, Eva não tem calo, nem bico de papagaio, Adão não tem problema de enxaqueca, Eva não tem problema de gastrite, o útero dela está ok, não tem mioma, não tem inflamação, Adão está perfeito, está maravilhoso, foi isso que Deus fez, criou o homem à sua imagem e semelhança no mundo sem problemas. Mas o pecado entrou em cena.
Quando pensamos em pecado, pensamos logo assim, bom, eu vou identificar, pecado é aquilo ali, é prostituir, pecado é beber, pecado é isso, pecado é aquilo. E às vezes começamos até a evocar os chamados pecados sociais, que mudam de época para época. Até isso existem. Aqueles pecados que são mais feios numa época podem não ser os mais destacados em outra época. Agora, o que seria o pecado em si? O pecado é a vontade de fazer o que Deus não quer, de conhecer o que Deus não conhece e de amar o que Deus não ama. O pecado é uma revolta contra Deus, é o estabelecimento de uma independência falsa, é a substituição, ao invés de uma vida para Deus, eu tenho a vida para o eu. Pecado também não é apenas o uso do que é corrupto, mas muitas vezes é o mau uso daquilo que é bom. Pecado nem sempre é ação, é comissão, pode ser omissão. Porque a Bíblia diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando, que nós não devemos nos furtar a fazer o bem. Quando Deus coloca o homem no mundo perfeito e o homem resolve seguir o seu caminho e não o caminho de Deus, o homem diz como filho pródigo, eu quero a minha herança e vou embora de casa, eu quero uma vida de independência, e Deus não usa camisa de força, Deus não usa AI-5, Deus não trabalha com algemas, Deus não trabalha por coação, é por coração, Deus não nos violenta, o diabo é que faz isso, Deus trabalha na nossa vontade, Deus jamais vai nos forçar a estar do lado dele, se nós não desejarmos estar de todo o nosso coração. E quando o homem pecou, diz a Bíblia que a mulher teve agora sofrimentos da gravidez. Foram distribuídas parcelas na responsabilidade da culpa de cada um. Adão começou a ganhar o pão com o suor do seu rosto com sacrifício. E a própria terra e os animais foram afetados. Furacões, inundações, secas, ciclones, tornados, vulcões, terremotos. Até os animais passaram a gemer. É o chilrear dos pássaros, é o mungir do gado, é o uivar do lobo, é o ladrar dos cães, é o balir das ovelhas. Parece que até o vento soprando nas matas murmura. Então a criação inteira foi vítima do pecado do homem. O homem desorganizou todo o mundo que Deus lhe deu. Uma terrível lei de pecado baixou sobre o mundo. E agora Paulo diz no texto que nós lemos em Romanos 8:22, que toda a criação passou a gemer e a suportar angústias até agora. Toda a criação. A humanidade tem pagado e caro o salário do pecado e não adianta reclamar, porque em Lamentações 3:29 está escrito: de que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. O homem tem cavado sua própria sepultura, sua ruína, através da ambição, do egoísmo, do afastamento de Deus. Foi quebrado o equilíbrio físico, ecológico, moral e espiritual. Primeira coisa que nós temos que entender em relação a isso, e quando eu olho para o princípio que eu vejo Deus dizendo para Adão: Adão, a terra agora vai produzir cardos e abrolhos, espinhos. E quando eu leio o Novo Testamento, eu vejo um homem santo, justo, puro, imaculado, reto, Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus. Ele é coroado de espinhos. Todos os espinhos que a terra produziu, todos os espinhos, cardos e abrolhos, consequência do pecado do homem, caíram sobre a cabeça de Jesus. Não é só sua mão e seus pés que são furados, sua cabeça. Olhe sobre a sua cabeça, ele tem uma coroa de espinhos. Ele é o príncipe dos sofredores. Ele está recebendo a coroa de todos os infortúnios, males, iniquidades, enfermidades da humanidade sobre a sua cabeça. Isaías diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras é que nós fomos sarados. Primeira coisa que deveríamos entender ao refletir sobre isso, e eu não pretendo absolutamente trazer aqui uma solução para o problema do mal e do sofrimento, porque esse é um tema que grandes e poderosos cérebros e gênios e pessoas iluminadas no decorrer da história têm lançado proposições, formulado hipóteses a respeito do porquê do mal, porquê do sofrimento no mundo. Penso que temos que entender basicamente: primeiro, estamos debaixo de leis. Primeiro, estamos debaixo da lei de Deus.
E se você quebra a lei de Deus, você sofre. Uma jovem se dizia ateia, que não cria em Deus. E ela pecou, e ela se prostituiu e engravidou. E ela procura um pastor e diz: eu não sei por que eu me sinto tão mal. Eu me sinto suja por dentro, eu me sinto imunda por dentro. Mas eu nem creio em Deus. Mas escute, a Bíblia Sagrada diz em Eclesiastes que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Também diz Paulo que mesmo os gentios que não têm e não conhecem a lei de Deus, agem de conformidade com essa lei, porque há uma lei que Deus colocou e escreveu na consciência dos seres humanos. Por isso Martinho Lutero, referindo-se ao Evangelho, disse: Deus escreveu o Evangelho não só na Bíblia, mas Deus escreveu o Evangelho num céu estrelado, na grandeza do mar, na beleza das florestas, no desabrochar de cada primavera. Eis a lição da ressurreição. Portanto, Deus colocou uma lei no interior do ser humano. Se quebrarmos a lei de Deus, vamos sofrer. Lembram do profeta Jonas? Quando de repente fugiu da vontade de Deus e uma grande tempestade se abateu, e ele estava lá dormindo no porão do barco, e de repente quando o acordaram e disseram: olha, cada qual aqui está clamando o seu Deus, se você tem um Deus aí para clamar, clame, porque a situação está terrível, vamos morrer. E Jonas olha para tudo aquilo e diz: olha, tudo isso que está acontecendo, toda essa tempestade que está havendo, a culpa é minha, o problema sou eu. E diz a Bíblia que depois que Jonas é lançado no mar e aquele peixe o engole, para depois levá-lo para o canto onde ele deveria ter ido desde o princípio, obedecendo a Deus, no momento que Jonas sai dali, a tempestade se acalma. O problema da tempestade era Jonas. Então muitas vezes nós podemos ser o problema. O problema pode estar em nós. Mas a maioria das vezes preferimos apontar. Quando Deus chega para Adão e diz: o que foi que você fez, Adão? Ele diz: olha, foi a mulher que o Senhor me deu. Acusa a mulher e acusa Deus. Eu estava quieto no meu canto, o Senhor veio me arrumar uma mulher. Isso é problema, Deus. Olha, o que é que eu não queria? Foi Eva. Aí Deus se volta para Eva: Eva, o problema foi a serpente, foi o diabo. Gente que está sempre usando Satanás como bode expiatório. A culpa de tudo é do diabo. Ninguém assume mais responsabilidade de nada. A culpa é do papai, a culpa é da mamãe, a culpa é do FHC, a culpa é do Roriz, a culpa é do FMI, a culpa não é mais de ninguém. Aí joga a culpa em Deus, joga no diabo, joga em todo mundo. Depois nós temos uma outra lei, além da lei de Deus. Nós temos a lei da natureza. Se você come demais, não adianta você se colocar em frente a uma mesa e você come feijoada com bacalhau, aí depois você come uma picanha, aí depois você come uma paçoca lá do Ceará, aí depois você come uma lagosta gostosa, aí depois você vai para uma sobremesa, come assim uns 3 pratos diferentes, aí fica o quê? Fica meio doentinho, né? Para não dizer quase vai morrer, vai para o trono, né? Vai para o troninho, né? Aí fica doente, aí diz: poxa vida, o que é que está acontecendo? Eu orei. Tanto que eu orei antes dessa comida, eu dei graças por cada colherada que eu comi. Meu amigo, não adianta você dar graça. Você quebrou leis, você desobedeceu. Se você não dorme, se você não se exercita, se você não se alimenta, se você não cuida do seu corpo, se você não vigia, você vai arranjar problemas e não adianta culpar a Deus por isso. Se você vai num médico, o médico diz: aqui está a receita e o remédio. E eu acho que isso é interessante. Tem gente que não gosta de crer no que está na Bíblia, é tão claro. Mas a pessoa vai no médico e ela paga por uma receita que ela não entende nada, e ela vai tomar um remédio que ela também não compreende, para o funcionamento de uma doença que ela também não sabe o que é, e ela faz tudo isso por fé. Então vai lá no médico e o médico diz: está aqui o remédio para você. Agora, se você não toma o remédio e não segue a bula, porque ninguém fica curado só lendo bula de remédio, pessoal. Então, se Deus traz a verdade, se Deus manifesta a sua lei, seu propósito, e você não segue, não adianta reclamar depois. O problema é você quebrou a lei da natureza. O homem está destruindo o planeta, o homem está acabando com todo o ecossistema. Aí diz: por que é que Deus não nos ajuda? Imagine se de repente eu subo lá no 20º andar de um prédio. Foi uma das coisas bonitas. Primeira vez que eu fui em Nova York, eu tinha curiosidade: eu quero ir no Empire State Building, eu quero ir lá no Empire State. Aí subimos num elevador até o 80º andar, aí de lá fomos embora e tal, muito alto o Empire State. Chegamos lá na pontinha do Empire State, assim para baixo: poxa vida, o Empire State.
Agora imagine se eu pulo dali de cima e eu digo, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Sou crente, vou pular daqui. Lei de gravidade não funciona comigo. Funciona. Eu vou virar pasta lá embaixo. Satanás tentou Jesus a desobedecer, a quebrar leis, e Jesus não aceitou. Mesmo sendo o autor das leis, o criador das leis, ele disse, eu vou me submeter a elas. Pula daqui de cima do templo. Jesus disse, não vou tentar. Está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Então existem leis também da natureza que eu devo obedecer. Terceiro lugar, existe a lei dos homens. Já falei para vocês, você imagina a velocidade permitida, 80 km, se você vai a 140, 160, aí sofre acidente, cadê o anjo? Que anjo nada, estava acompanhado, era do diabo, que estava te tentando a correr desse jeito, nessa loucura. Aí estaciona em local proibido, aí diz, poxa vida, eu fui para a igreja, era uma campanha, onde é que você colocou o carro? Num local proibido, mas Deus vai guardar. Não, meus irmãos, você precisa obedecer a essas leis. Por violar estas leis, que é culpa do homem, o mundo está atolado em sofrimento e miséria. E a medicina não pode aliviar o sofrer, e a economia não pode aliviar o sofrer, e a religião não pode aliviar o sofrer, mas Jesus Cristo disse, vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A Bíblia Sagrada diz que ele foi homem de dores e experimentado nos sofrimentos. Diz a Bíblia Sagrada, vá à vontade, Gustavo. Diz a Bíblia Sagrada que Deus colocou sobre Jesus os nossos sofrimentos e as nossas dores. Diga para quem está do seu lado, Deus colocou sobre Jesus nossos sofrimentos, as nossas dores. Agora veja, Jesus Cristo conheceu o açoite, conheceu o desprezo, provou a humilhação, sabe o que é traição, experimentou as enfermidades do mundo todo, caíram sobre ele, provou a morte. Paulo diz, eu tenho por certo. Paulo diz, eu estou certo, e ele foi um homem que sofreu muito. E ele diz que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Paulo diz, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. O que a Bíblia tem a dizer acerca do sofrimento? Primeiro, sabe por que hoje eu sou cristão? Sabe por que eu prego a Jesus Cristo? Porque os homens, para tentarem trazer uma explicação para o inexplicável mistério do sofrimento, propuseram as mais absurdas teorias. Por exemplo, do Espiritismo saiu o quê? Do Espiritismo saiu a mirabolante e fabulesca reencarnação, que nada prova. De repente, para o hinduísmo, o sofrimento, a resposta para o sofrimento é a resignação castrante. Para o islamismo, a resposta é a submissão. Submissão à intransigente e arbitrária vontade de Alá. Diz o muçulmano, se Alá quiser, será diferente. De repente, para outros sistemas de pensamento, como o Seixonoye, ciência cristã, o apelo é para a irrealidade lógica de que não existe sofrimento, contrariando a realidade dos fatos, de que se sofre neste mundo. Então são muitas as teorias que foram construídas pelos homens para tentar explicar o porquê de sofrimentos do mundo, por que sofremos. Agora, depois de examinar tudo isso, e nós examinamos isso com detalhe numa pregação sobre a superioridade da mensagem cristã, que eu te recomendo que você adquira, a superioridade da mensagem cristã, descemos em detalhes. Por que não espiritismo? Por que não Seixonoye? Por que não islamismo? Por que não hinduísmo? Por que o cristianismo e não outra? Então atente muito bem para isso. Primeiro, o Deus revelado em Jesus Cristo é completamente diferente daquilo que se pode esperar de um Deus construído pelas mãos do homem. O Deus que Jesus Cristo pregou, a mensagem que eu encontro na Bíblia, é do Deus radicalmente outro. É um Deus que não podia ser construído pela inteligência e criação do homem. A prova disso
está numa palavra bonita de Martinho Lutero. Ele diz assim: esse Deus da Bíblia, esse Salvador da Bíblia, assumiu todas as características que os homens consideram o oposto da divindade. Ele assumiu humanidade, enfermidade, fraqueza, ignomínia, pobreza e morte. Portanto, a paixão de Deus, o sofrimento de Deus em Jesus Cristo, o homem marginalizado, Jesus Cristo, o homem traído, rejeitado, o qualifica e o distingue, coloca a fé cristã num lugar à parte, como uma fé especial em relação a todos os outros sistemas que a humanidade conhece. Quer ver a prova? Na visão helênica do mundo, na visão filosófica advinda da Grécia, o maior atributo dos deuses é o poder. O maior atributo dos deuses é a autoridade. Os deuses gregos estão isolados, isentos da dor e do sofrimento. O Deus do islamismo vai à lona quando confrontado com o problema do mal e do sofrimento, porque ele é o inacessível Alá, que não dá aos seus seguidores nem a liberdade de chamá-lo de pai. Para o muçulmano, amor tem um sinônimo, obediência. Para o cristão, amor tem um sinônimo, comunhão. Para o muçulmano, a relação dele com Alá é de um escravo para com o rei. Para o cristão, é de um filho para com o seu pai. E isso qualifica a religião cristã como algo excepcional em relação a tudo que se conhece. O Deus do espiritismo, o Deus do hinduísmo e companhia está tão distante, está tão além da sétima esfera, que nem pode se relacionar com os pobres sofredores mortais. Entre ele e os mortais tem os intermediários. O messianismo hebraico, você me pergunta, por que será que os judeus não abraçaram Jesus assim que ele se manifestou? Porque o messianismo hebraico, irmãos, se engasgou com o Messias chamado Jesus. Se entalou com o Messias chamado Jesus. Porque o messianismo hebraico não podia compreender nem entender um Messias sofredor, um Messias que entra de jumentinho ao invés de entrar num cavalo branco como um conquistador, um Messias que tem sede, que tem fome, que chora, que manda amar inimigos. O messianismo hebraico concebia um Messias excepcional, intocável, completamente divino, além de todas as fraquezas humanas. Aí veio Jesus Cristo como servo sofredor, e o ideal do messianismo hebraico é poder. Aí Jesus Cristo mostra que o ideal é o amor. O Deus de todos os sistemas é um Deus distante, frio, inacessível. Meus irmãos, o Deus dos muçulmanos não tem marcas, o Deus dos muçulmanos não sofre, o Deus do espiritismo não sofre, o Deus da filosofia e mentalidade e cultura helênica não sofre. O Deus dos cristãos é o Deus que sofre. Moltmann, um admirável teólogo, disse o seguinte, que uma das exigências do amor é que o amor só é amor quando consegue exprimir participação nos sofrimentos da pessoa amada. Amor implica em comunhão, amor implica em participação. Daí concluímos que quem não é capaz de sofrer não é capaz de amar. Por isso Paulo diz, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. É este o grande amor de Deus. Em Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo, Deus toma parte pessoal e diretamente das nossas tribulações e misérias. Como disse o poeta, outros foram fortes, mas tu fraco tinhas de te fazer. Eles cavalgaram até o trono, mas tu tropeçaste na via dolorosa. Nossos ferimentos só tu conheces, pois que Deus possui ferimentos além de ti. O Deus dos cristãos é o Deus que possui ferimentos. Isto é tão magnífico, mas tão magnífico, que o apóstolo Paulo, escrevendo a sua epístola aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 25, ele se refere a Jesus Cristo, e depois ele diz que a fraqueza de Deus é mais forte que a força dos homens, e que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens.
Paulo está dizendo que Jesus Cristo na cruz é loucura, que Jesus Cristo na cruz é fraqueza. Mas mesmo a loucura e a fraqueza de Deus conseguiram fazer pela humanidade o que a potente mente, o brilhantismo, o intelectualismo, a sensatez, a lógica, a força dos homens nunca conseguiriam fazer. Fomos salvos não graças à onipotência de Deus, nós fomos salvos graças à debilidade e à fraqueza de Deus. Meus irmãos, isto é tremendo, é estupendo. Não foi o poder de Deus que nos salvou, foi a fraqueza de Deus. Não foi a lógica de Deus que nos salvou, foi a loucura de Deus, foi a debilidade de Deus, foi a morte dele, o sofrimento dele em Jesus que nos resgatou. Quantos podem dizer amém? Sabe o que eu penso nisso? O que eu penso é que a igreja cristã hoje em dia está caindo no mesmo erro que a igreja caiu há séculos atrás, quando se deu, em primeiro lugar, a helenização do cristianismo. Segundo lugar, a paganização do cristianismo através da conversão nominal de Constantino. O que aconteceu naquela época? A igreja era pura, a igreja era simples, a igreja era singela, a igreja, humanamente falando, era fraca, a igreja não tinha influência política, a igreja não tinha poder econômico, a igreja não tinha mídia, a igreja não tinha representantes nos parlamentos, a igreja não tinha nada disso. Mas o imperador se converteu e deu tudo isso para a igreja. Tirou os bispos dos trapos e os vestiu de linho finíssimo. Tirou-os dos bancos toscos e grosseiros e colocou os bispos em altares. Tirou a igreja das cabanas, das florestas e pôs em catedrais belíssimas construídas. E ao invés de ser bom para o cristianismo, foi mal. É por isso que às vezes eu não sei porque as igrejas estão guerreando para serem muitos, para serem maioria. Eu gostaria de dizer para os irmãos, eu fico preocupado se nós formos maioria. Porque a maioria nunca esteve com a razão na Bíblia Sagrada, não. Porque a igreja sempre foi forte quando foi fraca. A igreja sempre foi poderosa quando, humanamente falando, ela não tinha poder nem influência nenhuma. Depois que a igreja começou a lançar mão das ferramentas e recursos do mundo para realizar a obra de Deus, ela começou a ser invadida por uma mentalidade que não era a mentalidade original do evangelho. Quer ver a prova? O que é que eu falei para vocês aqui? Que o Deus dos filósofos, o atributo maior do Deus das outras religiões é o poder. No cristianismo, o maior atributo é o amor, chegando a dizer que Deus é amor. O coração da Bíblia bate em João 3,16, é o evangelho em miniatura. Todos conhecem a declaração que ali está. Agora preste bem atenção, porque se o atributo maior de Deus, se o Deus das construções humanas desse mundo, se o Deus dos sistemas humanos deste mundo, se o Deus das concepções religiosas desse mundo é um Deus que o maior atributo não é amor, é onipotência, qual a implicação prática disso? Muito fácil. É que se Deus é onipotente e todo-poderoso e os cristãos são os seus representantes aqui no mundo, então nós deveríamos, é o raciocínio, nós deveríamos refletir essa onipotência de Deus na nossa vida. E sabe o que acontece? É que o poder se torna um ideal e não o amor. Ser parecido com esse Deus é ser o chefe, é ser o boss, é ser o manda-chuva. Ser parecido com esse Deus é ser forte, é ser bonito, é ser maravilhoso aos olhos do mundo. Mas ser parecido ao Deus da Bíblia é muitas vezes ser fraco, é ser feio, é ser rejeitado, é ser pequeno, é ir na contramão do que a opinião pública e as construções desse mundo dizem que é para ser. Alô? E sabe o que acontece como consequência disso? É que de repente os cristãos acabaram dizendo assim, olha, nós somos embaixadores do carpinteiro crucificado. Vamos construir palácios. Isto é um contraste. Cuidado com a lição de Constantino. Porque todos concordam que uma das piores desgraças, eu repito, que aconteceu para a igreja foi quando o imperador se converteu. Quando a religião foi guindada, elevada à condição de religião oficial. Agora, cristianismo é religião oficial do imperador. Todo mundo quer ser cristão. Ser cristão agora não é ser perseguido, é estar na onda, é estar na moda, é estar no poder. Não é estar na favela, é estar no palácio.
E a ideia que Constantino trouxe da cruz de Jesus realmente reflete isso que aconteceu com o cristianismo. Porque a história de Constantino é que ele estava numa guerra contra o seu pretendente Maxêncio ao trono imperial de Roma. E quando ele foi para a guerra, ele não era cristão. Diz que ele foi para a guerra e o inimigo tinha um exército enorme e ele tinha pouca gente. Na hora do aperreio, do aperto, como é comum em muita gente, diz que ele invocou o Deus dos cristãos e disse: se o Deus dos cristãos me ajudar, eu me torno um cristão. Aí diz que ele viu uma cruz flamejante no espaço, dizendo: in hoc signo vinces, com esse símbolo tu vencerás. E ele venceu os inimigos. E ele ficou tão impressionado com aquilo que quando voltou e entrou em Roma como conquistador, como imperador, ele disse: agora eu transformo a religião dos cristãos perseguidos em religião oficial. Aí todo mundo queria ser da religião do imperador. Ou seja, a imagem que Constantino tem da cruz de Cristo não é a imagem do amor, é a imagem do poder através da cruz que o leva a vencer os seus inimigos. Ei, pastor, essa pregação, hein? O que acontece com isso, meus irmãos? O que acontece com isso é que a conclusão é que o verdadeiro cristianismo, e eu tenho que glorificar a Deus por isso, que o verdadeiro cristianismo, a verdadeira doutrina de Jesus, ao invés de nos iludir com o problema do mal e do sofrimento, como faz a Seixonoye, ao invés de nos iludir com o problema do mal e do sofrimento, como faz a ciência cristã e o espiritismo, ou esse falso evangelho, como pregou o evangelista Lance de 1,99, o que é que acontece com essa doutrina? O que é que acontece com a doutrina cristã? É que a doutrina cristã, ao invés de negar o sofrimento ou nos ensinar a fugir do sofrimento, a doutrina cristã coloca o sofrimento, a cruz, no centro da sua mensagem. E Jesus Cristo, ao invés de fugir da cruz, se estende sobre ela para ser o nosso resgatador. É por isso que Nathanson diz o seguinte: não há outra resposta para o problema do sofrimento além da cruz de Cristo, na qual Deus sofreu o mal supremo e triunfou através da dor, sofrendo até o fim. Agora, esses dias nós estivemos vendo acerca do sofrimento que muitos irmãos nossos estão passando, Vietnã, Paquistão, Afeganistão e China e outros países do mundo, principalmente dominados pelo islamismo, que vem avançando para o Brasil. Cristãos morrendo pela sua fé, cristãos dando a vida, missionários morrendo, queimados, fuzilados e os filhos sendo vendidos por $35 como escravos. Isso me faz entender o que Paulo diz em Colossenses 1,24. Todos nós aqui sabemos que Jesus Cristo agora está num corpo glorificado e ressuscitado no céu. Mas não podemos nos esquecer que dentro da realidade histórica presente, Jesus Cristo ainda tem na terra um corpo sofredor, chagado, doente, perseguido e maltratado, porque a igreja ainda é corpo de Jesus aqui na terra, e alguns irmãos nossos estão sofrendo por Jesus nos países islâmicos e dominados por ideologia totalitária. Por isso o apóstolo Paulo diz que nós estamos gemendo, suportando angústias. Mas Paulo diz também de que a própria criação ainda está suportando angústias e está aguardando o momento da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Paulo diz que nós estamos gemendo em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Jesus Cristo já salvou o nosso espírito. Nossa alma está em constante processo de restauração, mas o nosso corpo ainda será redimido. A redenção do corpo ainda não aconteceu. A redenção do corpo acontecerá quando se ouvir a voz do arcanjo e ressoar-se a trombeta de Deus, e os mortos ressuscitarem glorificados, e os vivos forem transformados, e tivermos um encontro com Jesus Cristo nos ares. Por enquanto, o que temos de pensar a respeito disso? O que temos que pensar não é muito difícil. A pior coisa não é o sofrimento, a pior coisa é a atitude em relação ao sofrimento. Porque o que resgata não é o sofrimento em si, mas o dom de Cristo que ilumina esse sofrimento.
Irmão, bote uma coisa no coração, põe uma coisa no seu coração. Deus nunca dirige o destino das suas criaturas de forma diferente da qual elas mesmas dirigiriam se elas pudessem ver o fim a que se destinam. Eu estou vendo o desfile da vida apenas aqui dentro dessa perspectiva cheia de contingência e limitação, mas Deus está vendo a minha vida lá de cima, do começo até o fim. Amém? Se você chegar, oh glória, se você chegar, por isso que Deus diz, meus pensamentos são mais altos que os vossos, meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Um dia nós vamos chegar para João Batista juntos, você pode ir até comigo, para a gente bater um papo com João Batista de uns 500 ou 1000 anos. Eu conversaria 1500 com ele sem problema. Ô João Batista, o que é que você acha da sua vida, rapaz? Ô pastor Darkson, eu vou lhe dizer uma coisa, ó, minha vida não foi muito fácil não, no meio do deserto, vestido de pele, comendo gafanhoto, bebendo mel. Depois fui para uma cadeia, um ministério rápido, e lá dentro daquela cadeia alguém veio e cortou minha cabeça. E aí, João? Eu louvo a Deus por cada gafanhoto que eu comi, eu louvo a Deus pelo aquele calor do deserto, eu louvo a Deus pela minha cabeça que foi cortada ali na terra por amor à causa do reino de Deus. João, você agora faria diferente do que Deus fez? Não, eu faria exatamente igual que ele fez. Graças a Deus ele fez como fez. Moisés, o que é que você acha de ter saído dos palácios e do conforto do Egito e ter ido para o deserto cuidar de ovelha, Moisés? Viver a vida tão difícil que você viveu? Graças a Deus pela vida que eu vivi. Paulo, você gostaria que sua vida fosse diferente? Não, porque aquelas dificuldades e provas lá de baixo resultaram num peso enorme de glória para mim, acima de toda comparação. Jesus poderia ter reclamado e dito, eu sou filho de Deus, eu mereço um tratamento melhor, mas ele nasceu lá numa estribaria, ele cresceu trabalhando numa carpintaria, ele comeu pão e peixe, e ele levantava os olhos para o céu e dava graças pelo pão e dava graças pelo peixe. Ele soube transformar os seus sofrimentos em bênção, porque confiou que Deus dirigiria o seu destino da melhor maneira possível. O homem reclama, blasfema, e Deus vê o sofrimento muitas vezes em silêncio. Mas não é o silêncio da indiferença, é porque propósitos e finalidades superiores, por nós ainda incompreensíveis, permanecem ocultos. Jesus, quando foi lavar os pés dos discípulos, disse, o que eu faço, vocês não estão entendendo agora, mas vocês vão entender depois. Glória a Deus, há muita coisa que eu não entendo agora, mas eu vou entender depois. E a Bíblia diz que quando chegarmos nos céus, nós vamos dizer, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Graças a Deus, por cada lágrima vertida, por cada prova, por cada aflição, por cada dificuldade, meu Pai foi bênção para a minha vida. Sofrimento nos faz crescer, como disse alguém, é passando pelo crisol do sofrimento que nossas almas aspiram à posse de uma vida melhor, mais perfeita, mais justa, mais intensa que a existência terrena. O sofrimento tem valor pedagógico. Certa vez Charles Haddon Spurgeon, príncipe dos pregadores, disse, na oficina de Deus eu devo muito mais ao martelo e ao serrote do que a qualquer outro instrumento. Dou graças a Deus pelo tratamento de Deus. Outro disse que se não fosse o sofrimento na nossa vida, nós ficaríamos embrutecidos. Meus irmãos, eu tenho pena de cristãos que por qualquer coisa querem fugir do sofrimento. Não estou pregando uma visão masoquista, não. Eu agora vou sofrer. Como muitos cristãos chegaram ao extremo de dizer, não, eu quero sofrer e sofrer e sofrer. Diz a Bíblia em Hebreus que alguns nem aceitavam o resgate quando eram presos, porque queriam morrer como mártires para obter uma superior ressurreição. Isso é tremendo. Mas estou lhe dizendo que há um valor nisso aí. Enquanto você tiver que passar, passe. Reaja contra ele, lute sim. Mas que não seja blasfemando, que não seja murmurando, reclamando. Não, pai, eu ainda estou na prova, mas eu sei que a Bíblia Sagrada diz, a nossa tribulação produz para nós. Põe essa tua tribulação para produzir alguma coisa, para não ser estéril, para não ser inútil. Põe esta dificuldade para produzir estabilidade emocional, produzir um caráter mais santo, produzir uma vida mais dedicada a Deus, produzir mais fé, produzir mais esperança, produzir mais confiança. Aproveita esta tua crise e põe a tua crise para gerar capital na tua vida. Oh, glorificado seja o nome do Senhor. As ostras sofrem para gerar a pérola preciosa. Os diamantes são forjados em altas pressões e depois de forjados ainda precisam serem lapidados. Um jovem certa vez disse lá na Flórida, sabe de uma coisa? Eu vejo muito mais depois que fiquei cego. Um rapaz disse isso, ficou cego. E ele disse, eu vejo muito mais depois que eu fiquei cego. Você quer ver uma prova disso? Helen Keller foi a maior conferencista dos Estados Unidos. Era cega e surda. O presidente Roosevelt, certa vez, disse, olha, tenho vivido minha vida inteira, anos e anos e anos a fio, sem saúde, atacado de poliomielite, mas foi o presidente dos Estados Unidos.
e marcou a história. Camões era cego e foi desterrado. Edison era completamente surdo. Graham Bell, Alexander Graham Bell, tuberculoso. Paulo tinha um espinho na carne. Demóstenes foi um orador de Atenas e era franzino e gago. Os sofrimentos de Jó têm trazido conforto a milhões de pessoas através dos tempos. Nem sempre, irmãos, os que mais sofrem são aqueles que mais parecem que sofrem, porque há dores e sofrimentos que são conhecidos somente por Deus. Muitas vezes o que temos percebido na vida dessas pessoas é que o sofrimento delas, ao invés de abatê-las, eu sempre digo, o mesmo sol que amolece a cera endurece o cimento e o barro. Depende do caráter. Tem gente que quando vê um sofrimento amolece, tem gente que enrijece. Dizem que os carvalhos mais firmes são aqueles que estão nas montanhas castigados pelos ventos e as tempestades. Bendito seja Deus por isso. Então o sofrimento muitas vezes serve como trampolim e é matéria-prima dos maiores triunfos do espírito humano. Como disse o cantor da harpa, os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e dos céus as lindas melodias se ouviram da escuridão. Quando aqui as flores já fenecem, as dos céus começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Irmãos, este é o momento de dizer, Deus, toma os meus sofrimentos. Lembra de José? Meu Deus, José, por causa dos sonhos dele, passou cada prova na vida, meu filho. José começou a sonhar, acabou no buraco. Continuou sonhando, opa, saí do buraco. E agora? Fui vendido escravo. E agora o que é que você é? Escravo. Você sonha? Sonho. Onde é que você foi? Fui para a casa de Potifar. A vida está melhorando? Tá. Agora parece que tudo vai dar certo. O que aconteceu? A mulher preparou um ardil, me traiu. O marido ficou com raiva, me colocou na cadeia. Você vai continuar sonhando? Vou. Teus amigos tiveram um sonho. Interpreta. Por quê? Porque eu ainda acredito em sonhos. Passei pelo buraco, fui escravo, estou na cadeia, mas ainda acredito nos sonhos de Deus no meu coração. E glórias a Deus por causa disso. Porque os grilhões de ferro que prenderam os pés de José acabaram se transformando em correntes e colar de ouro para o seu pescoço. Essa é que é a visão. Os sofrimentos não destroem nossa condição de filhos, nem podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando o inverno é mais rigoroso, Deus multiplica a lã das suas ovelhas. Por isso que Jesus Cristo disse, olha, igreja querida, eu vou enviar para vocês o Espírito Santo Consolador. Diga para quem está do seu lado, vizinho, não há sofrimento na terra que a felicidade do céu não possa mitigar. Sabe de uma coisa, irmãos? O corpo deteriora, mas o espírito se renova. A tribulação é leve, mas a glória é eterna. A provação é momentânea, a glória é para sempre. O presente é doloroso, mas o futuro será glorioso. E sabe por que eu aspiro o céu? Porque eu vou encontrar nos céus algumas coisas que nunca encontraria aqui na terra. No céu vou encontrar glória sem sofrimento. No céu vou encontrar gozo sem tristeza, cântico sem lamentação, luz sem escuridão, bênção sem maldição e companhia sem ausência. Porque Deus e vocês estarão lá para sempre comigo. Glórias ao nome de Jesus. É isso que nós encontraremos no céu. Observe muito bem. Quero repetir a expressão de Paulo. Paulo passou, meu Deus do céu, eu lhe recomendo, por favor, leia um pouquinho sobre os sofrimentos de Paulo. Eu acho que juntando a prova de todo mundo aqui não dá o dízimo do que Paulo passou. Aí o apóstolo Paulo escreve assim, meu filho, meu querido, a nossa leve e momentânea tribulação. Eu, hein? Como é que é, Paulo? Você tem certeza? Sim, senhor. A nossa leve e momentânea tribulação. Meu Deus, como nossa visão é curta, como nossos ângulos são obtusos, meus irmãos. Necessitamos de uma visão de conjunto. Sabe por que precisamos, diante do sofrimento, de uma visão de conjunto? Porque se os acontecimentos na vida de José forem vistos numa perspectiva unilateral, sem o contexto da vida, que conclusão nós vamos chegar? Deixe-me lhe dizer. José, como é que é a tua vida? Se você focalizar só um momento da vida de José. Olhe para a minha vida, o que é? Um buraco. Focalize outro momento da vida de José. Olhe para a minha vida, eu sou um escravo arrastando cadeias. Se eu focalizar um outro momento da vida de José, olhe para a minha vida, eu estou numa prisão, injustiçado. Mas se eu observar toda a vida de José, eu vou perceber uma coisa.
E hoje em dia fala-se muito acerca de industrialização de lixo, de reaproveitamento, de reciclar. Deus é capaz de reciclar, Deus é capaz de industrializar, Deus é capaz de pegar o lixo e transformar, dando-lhe alguma utilidade para o louvor, para a honra e para a glória do seu nome. Oh, meu Deus, Deus usou tudo na vida de José e acabou sendo glorificado através da vida daquele homem. O arco-íris sempre surge depois das tempestades. Lembre-se do dilúvio e depois do arco-íris. Mas até no arco-íris da esperança e da aliança, nós não encontramos só as cores da alegria. Encontramos também o vermelho e púrpura. E as cores que representam alguma tristeza e contrariedade. As estrelas brilham mais nas noites mais escuras. O ouro se torna mais puro quando depurado pelo fogo. As tochas cintilam mais quando frequentemente abaladas. E os crentes são mais vitoriosos quando passam pela tribulação. Vamos baixar a cabeça e orar em nome do Senhor Jesus.